Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas. No capítulo 1, nós estaremos lendo dos versículos 6 até o 10. Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 10. A palavra de Deus diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós honramos e glorificamos o Teu nome porque Tu és o Deus das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos enquanto igreja para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, Pai, eu peço para que o Senhor elimine-se daqui, Senhor, desse ambiente, desse lugar, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o meu pseudo conhecimento, aquilo que eu penso conhecer, aquilo que eu penso saber, aquilo que eu penso dominar, Senhor, seja humilhado pelo poder do Teu Espírito, para que corações de homens e mulheres pecadoras sejam arrependidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e glorificamos o Teu nome em todas as coisas, em nome de Jesus, segundo a Tua vontade. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu queria falar para vocês sobre um outro evangelho. Esse é o título que eu escolhi dar à minha mensagem: um outro evangelho. Para que nós possamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, quem me conhece, já assiste eu pregar há um tempinho, sabe que eu gosto de trazer um pouco do contexto do que está acontecendo naquela passagem bíblica, antes de entrar nos versículos propriamente lidos. E conforme a exposição da palavra fosse seguindo, eu sempre tenho o costume de voltar nos versículos. Então, por favor, mantenham suas Bíblias abertas, porque se existe alguma coisa que confere a mim alguma autoridade hoje, é a palavra de Deus. A partir do momento que eu me desviar dela, é melhor eu desligar o microfone e sair correndo daqui, porque eu não tenho nada para falar para vocês. Então vamos estar presos à palavra de Deus. A epístola aos Gálatas, meus irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Basicamente não existe debate dentro da teologia quanto à autoria de Paulo com relação à epístola aos Gálatas, porque ela é uma epístola tradicionalmente paulina. Todas as palavras, o contexto, o jeito que ele fala, que ele escreve, os temas que ele traz nas cartas, as palavras que ele usa, são muito próprios da teologia paulina. E a maioria dos biblistas, dos estudiosos, dos eruditos, ela vai datar a escrita dessa carta entre os anos 49 e 57 depois de Cristo. Ao contrário da maioria das epístolas, geralmente a gente vê algo entre uma variação de 3 a 5 anos. Essa nós vemos uma variação de 8 anos. Por quê? Porque a epístola que foi escrita aos Gálatas, não se sabe com certeza a qual região da Galácia Paulo escreveu essa epístola. Quando nós analisamos o livro de Atos, quando nós analisamos os escritos de Paulo, não fica muito claro se Paulo estava falando com a parte norte ou sul das regiões da Galácia. Porque apesar de serem regiões geográficas diferentes, os habitantes daqueles lugares, eles eram conhecidos pelo mesmo nome. E quando nós nos atentamos às viagens missionárias de Paulo, aos seus escritos, nós vemos evidências que favorecem os dois lados. Então, nesse caso, a escrita da carta, a sua data estimada, ela tem essa variação muito grande. Para que isso serve? Para nada, é só para você conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus. Não vai mudar muita coisa para o que a gente está falando aqui hoje. Essa carta ela aborda questões cruciais do evangelho, como a unidade e a liberdade da igreja.
do corpo de Cristo. Mas não é uma liberdade que a gente hoje conhece como libertinagem, não. É como Cristo nos libertou. E do que Ele nos libertou? A Epístola de Gálatas vai tratar extensivamente acerca da libertação que Cristo nos proporciona da lei. Ela trata extensivamente acerca desse assunto. E o que está acontecendo ali? A igreja da Galácia está enfrentando diversos desafios doutrinários, teológicos. É uma carta muito teológica, é muito teórica na maioria das vezes. Tem falas muito profundas, difíceis de entender às vezes de Paulo. Porque a igreja está enfrentando desafios, os quais antigamente eles eram resolvidos a partir de uma exposição doutrinária, teológica, de textos veterotestamentários, ou seja, de textos do Antigo Testamento, e as próprias epístolas entre si. Naquela época não existia comentário bíblico, não existia dicionário bíblico, não existia pregador no YouTube explicando o texto bíblico, não. As igrejas se reuniam e elas discutiam a palavra de Deus para vencer os desafios que elas enfrentavam. Isso é algo que as nossas igrejas têm perdido. Na hora de enfrentar um desafio, a gente se volta à filosofia, à matemática, à gestão financeira, mas a gente se volta bem pouquinho à Bíblia. E nesse quesito eu vou ficar com Paulo, porque eu sou um daqueles que defende a teologia com unhas e dentes, porque sem teologia nós não estaríamos aqui hoje, as igrejas já teriam perecido, porque Cristo nos ensinou a fazer teologia. Então, Paulo, dentro dessa carta, ele vai fornecer um testemunho acerca desse problema, o qual eu já vou decorrer sobre, um relato histórico, cronológico acerca do tipo de evangelho que Cristo deu a Paulo, o tipo de evangelho que Paulo deu àquela igreja, um embasamento teológico e doutrinário para resolver a questão desse problema que estava atrapalhando aquela igreja. E além de exortações práticas, porque a teologia de nada serve se ela não faz sentido na minha e na sua vida. A teologia ela é viva porque uma boa teologia ela é feita sob o poder do Espírito Santo, que o próprio Jesus nos disse que nos guiaria em quê? Guiaria em toda verdade. Então, naquele momento, Paulo precisava trazer algumas coisas acerca do problema que os Gálatas estavam enfrentando, que vai diretamente de encontro com o propósito do livro. Qual era esse problema? O legalismo judaico adentrando as igrejas e comunidades cristãs da Galácia. Por quê? Porque aquele evangelho, o evangelho a gente leu, não há outro evangelho, é o título da perícope desse texto que a gente leu. O evangelho que estava sendo apresentado aos Gálatas, não por Paulo, era um evangelho falso e legalista. Por quê? Porque ele ensinava aos Gálatas que além do sangue de Cristo, além de todas as benesses da cruz de Cristo, era necessário que os cristãos continuassem o quê? Observando a lei mosaica, principalmente no que tangia a circuncisão. E eles tratavam isso como uma forma de se ainda obter a salvação, porque a circuncisão, ela era o sinal do pacto da aliança abraâmica. Sinal esse que muda quando nós entramos na aliança da graça, a aliança que Cristo Jesus institui, e o sinal vira o quê? O batismo, que teve semana passada. Mas, aquele povo estava além da fé em Jesus Cristo, adentrando dentro das igrejas a ideia de que o legalismo, a lei judaica ainda era necessária para que se obtivesse salvação. Ela era uma mensagem que imputava coisas extras ao evangelho. Funcionava mais ou menos assim, a ideia que a epístola vai trazer. A circuncisão levaria ao legalismo, o legalismo levaria novamente a uma vida permeada pelas obras. As obras elas nos remetem ao quê? Ao merecimento, ao mérito humano. E aí, aonde a gente chega? A gente chega num evangelho que não é um evangelho da graça, é um evangelho da lei, um evangelho do homem. E era isso que Paulo estava tentando combater com esses escritos. Porque se o evangelho que nós vivemos não é o evangelho da graça, é o evangelho da lei, meus irmãos, iremos todos para o inferno. Todos. Porque Jesus levou consigo na cruz aquela aliança.
Existe um novo pacto. Hebreus capítulo 8 diz que se aquela aliança antiga, o autor aos Hebreus diz, falando do pacto abraâmico que Deus fez com Abraão, se aquela aliança fosse perfeita, sem mácula, de maneira nenhuma ela teria sido sobreposta por uma aliança superior. A aliança da graça é superior, Jesus Cristo é superior à lei. É isso que o autor de Hebreus nos ensina. Então, o que Paulo está vendo ali, ele está vendo um ensinamento que era completamente contrário ao evangelho que ele tinha ensinado àquela igreja. Por quê? Porque Paulo tinha plantado aquela igreja. As igrejas na região da Galácia tinham sido plantadas por Paulo. E esse evangelho, ele prega que a justificação já não é mais exclusivamente dada através da fé, e sim novamente pelas obras. Então, nós tiramos o mérito de Deus e nós colocamos o mérito na mão de quem? Do homem. E Paulo estava combatendo isso, porque se qualquer pessoa ensinasse, acreditasse, pregasse esses ensinamentos, a comunidade de fé da Galácia sofria sérios riscos. Então Paulo escreve essa carta para corrigir esse problema, o problema da deturpação do evangelho da graça. Ele queria amenizar os desafios que aquela comunidade estava enfrentando, porque todas as vezes que nós nos afastamos da verdade do evangelho, nós enfrentamos problemas. A verdade do evangelho é uma só, meu irmão: Jesus Cristo pregado numa cruz, morrendo por mim e por você, ressuscitando ao terceiro dia e governando toda a eternidade ao lado do Pai. Esse é o evangelho. Um Deus triuno que se fez homem para salvar homens e mulheres pecadores, eu e você. Esse é o evangelho. A lei não é o evangelho. A lei nunca foi o evangelho. Então, Paulo, na sua abordagem pastoral, teológica, ele vai combinar a doutrina e a prática, enfatizando a necessidade de os gálatas entenderem, viverem de acordo com o real evangelho de Jesus Cristo. Era necessário que eles vivessem de acordo com um evangelho genuíno, sem mácula. Então nós chegamos ao texto que lemos. Como eu disse, eu sempre volto ao texto. No versículo 6, nós temos: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Muito provavelmente, meus irmãos, a surpresa de Paulo se dava pelo fato de que ele tinha sido, como eu mencionei antes, um homem a plantar aquelas igrejas. Então, imagine você fundar uma empresa, fundar uma associação, uma loja, algo do tipo, e você chega alguns meses, um ano depois, e você vê que aquilo que você fundou, aquilo que você plantou com esforço, sangue e lágrimas, que foi o que o apóstolo Paulo fez. É só nós nos atentarmos ao relato do livro de Atos dos Apóstolos, as suas viagens missionárias. Imagine você chegar no seu negócio, na sua casa que você cuidou, nutriu por tanto tempo, e ver que tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que Deus confiou a você, que você confiou àquela comunidade, aquele pequeno pedaço de terra, caiu por terra. Imagine a surpresa do apóstolo Paulo. No grego, a palavra surpresa que o autor usa aqui, que Paulo usa, é uma palavra que vai implicar, vai indicar indignação completa, total. Uma total incerteza do porquê daquilo estar acontecendo. Então, para alguém que tinha empenhado tanto esforço, tantas lágrimas, tanto suor, não havia outra opção senão se assombrar com aquilo que estava acontecendo, tomar um susto, porque Paulo havia plantado aquelas igrejas com base no verdadeiro evangelho. Nós vemos isso em todos os escritos de Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, a conduta de Paulo era irrepreensível diante do Senhor. Depois da conversão, obviamente, irrepreensível. Um homem que levou o seu chamado até as últimas consequências, sem questionar a Deus. Então era impensável para aquele homem ver que aquele povo tinha se desviado tão rápido daqueles ensinamentos. É por isso que por diversas vezes no livro, na epístola aos Gálatas, Paulo se refere a eles como insensatos Gálatas.
Porque não havia mais sensatez naquela igreja, naquela comunidade de fé. Porque a sensatez só habita aonde Jesus habita, aonde o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo não vai habitar num lugar que ele não edificou. Ele pode, claro, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, mas esse não é o modus operandi dele. Deus não tem parte com aquilo que não vem dele. Muito pelo contrário, ele constantemente nos diz: apartai-vos de mim. Então, nessa passagem, quando nós vemos a expressão passando tão depressa, essa expressão passando, ela vem de um verbo grego chamado metatíteme, que deve ser entendida como desviar-se. Só que num contexto muito mais amplo, quando nós analisamos a crítica textual da língua grega, do grego koiné, o grego bíblico, do Novo Testamento, nós vemos que o verbo metatíteme, ele era o mesmo verbo usado quando um soldado romano, quando um soldado grego desertava das suas funções enquanto membro de um exército ou de um destacamento. É a mesma expressão. Então, quando Paulo diz: vocês se desviaram tão rápido do Evangelho, é como se ele estivesse falando assim: vocês soldados, na primeira luta que tiveram, na primeira batalha que viram, fugiram do pelotão, fugiram do seu exército, correram como covardes. Vocês desertaram do exército do Senhor dos Exércitos. Vocês abandonaram a vigia, abandonaram o posto de guarda de vocês. E tão depressa. Esse era o nível de indignação, de surpresa de Paulo. Ele não consegue acreditar que no meio das batalhas, que as heresias que estavam entrando naquela igreja estavam impondo àquela comunidade de fé, aquela comunidade de fé tinha se dobrado tão rápido a esses falsos ensinamentos. Para Paulo isso era inimaginável. E é necessário que eu e você entendamos que, se podemos entender o texto dessa forma, se a língua grega nos permite entender o texto dessa forma, nós devemos entender que exércitos normalmente têm como objetivo, como propósito, manter a ordem e, em tempos de guerras e batalhas, desempenhar um papel de ataque e defesa. E no meio das nossas lutas, no meio dos nossos tempos de guerra, no meio das nossas batalhas pessoais, nós temos nos afastado do verdadeiro Evangelho. Nós temos largado os nossos postos. Nós temos desistido daquilo que o próprio Deus nos orientou, nos ensinou. Em tempos de batalhas, de guerras, nós nos voltamos a todos os recursos, mas esquecemos de nos voltar à única salvação que temos, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que está acontecendo naquela igreja. Essa é a aplicação que devemos entender. Quando nós nos desviamos do verdadeiro Evangelho, quando nós começamos a achar que o Evangelho é algo que ele não é, quando nós nos deparamos com as lutas, com as dificuldades, com os questionamentos, o seu colega que te questiona na faculdade, o seu colega de trabalho, você não consegue entender porque as coisas dão errado, você não consegue entender o porquê por detrás dos acontecimentos, é porque talvez eu e você tenhamos nos voltado a um falso evangelho, um evangelho que, como os Gálatas queriam imputar o poder da lei sobre ele, eu e você queremos imputar o poder de muitas coisas sobre o evangelho, e nós tiramos a pureza do evangelho, e por conta disso nós perdemos a eficácia do evangelho nas nossas vidas. Nós queremos viver o nosso evangelho e não o evangelho de Paulo, de Cristo. No versículo 7, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter
o evangelho de Cristo. Paulo, ele já inicia esse verso com certo deboche, porque o título da mensagem é um outro evangelho. Eu pergunto a vocês, existe algum outro evangelho? Porque para Paulo certamente essa não era uma possibilidade, o qual na verdade não é outro. Não existe outro evangelho. Nós estamos cansados de saber que evangelho quer dizer o quê? Boas novas, boas notícias. Jesus Cristo é a boa notícia. Existe outro Jesus Cristo? Então, se o evangelho de Cristo é genuíno e tem padrões a serem seguidos, quer dizer que quando nós fugimos desse padrão, nós já não estamos mais andando de acordo, em conformidade com o quê? Com o evangelho. Nós estamos seguindo filosofia, geografia, história, medicina, mas nós não estamos seguindo o evangelho. O evangelho é uma coisa só. O evangelho e Jesus Cristo são inseparáveis. Os padrões que Jesus Cristo imputa sobre mim e sobre você, eles são inexcusáveis, eles não se separam. E se nós temos separado, então sinto me informar que já não estamos vivendo o evangelho. O outro evangelho que Paulo fala aos Gálatas, ele de nada passava, senão de uma grande mentira. Porque existem várias coisas que fazemos todos os dias, que nós chamamos de Deus, chamamos de igreja, chamamos de evangelho, mas em nada tem a ver com aquilo que o Espírito Santo nos ordena acerca de si mesmo. A gente dá o nome de Deus para um monte de coisa. Um monte de coisa a gente chama de evangelho, mas o evangelho é uma coisa só. E se você não entende Jesus, se você não entende quem Jesus foi, para que ele se fez homem, por que ele morreu, como ele morreu, quando ele morreu, de que forma ele morreu, então você não entendeu com perfeição a totalidade de um evangelho genuíno. Não tem para onde correr. Você pode ficar bravo comigo, mas eu sugiro que você fique bravo com Paulo antes de ficar comigo. Porque não existe separação. Não existe separação. O cristão vive de acordo com o evangelho, ele vive de acordo com os padrões de Jesus, e se ele não vive, ele não é cristão. Ele pode ser chamado de um cara bacana, de um homem carismático, simpático, mas ele não pode ser chamado de cristão, porque esse é um título para apenas aqueles que decidiram seguir a Cristo. É por isso que nós vemos que os cristãos daquela época, do tempo dos apóstolos, eles eram chamados de os do caminho, a seita dos do caminho, porque eles caminham com Jesus, porque eles caminhavam pregando Jesus, e não coisas da cabeça deles, que eles denominavam de evangelho. Aqueles homens, eles estavam tentando adicionar ao evangelho genuíno da graça uma série de deturpações. Porque se nós entendemos que o sacrifício de Jesus é suficiente e ainda assim tentamos implementar dentro do evangelho condições, então o sacrifício de Jesus já não é mais suficiente. Jesus morreu em vão e o sangue dele vale tanto quanto 2 tábuas de madeira, de pedra. O sangue precioso, imaculado, o sangue que tem mais valor do que todas as pedras preciosas, todas as montanhas, todas as paisagens do mundo, nada se compara a uma gota do valor desse sangue. E os Gálatas queriam colocar esse sangue em pé de igualdade com a lei. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você queremos colocar em pé de igualdade com o sangue de Jesus o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa escola, a nossa faculdade, o nosso ministério? A gente acha que igreja é ministério, a gente acha que igreja é evento.
A gente acha que a salvação se dá porque somos pastores, diáconos, porque estamos na igreja aos domingos. E a salvação só se dá por intermédio do sangue imaculado de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Não há nada em pé de igualdade com isso, nada. Nada. E é isso que Paulo está ensinando aos Gálatas. Era aquilo que eles estavam tentando colocar no Evangelho, estava transformando o Evangelho numa mistura impura, igual esse combustível que você coloca no teu carro, que o combustível do Rio de Janeiro é uma beleza. É com isso que eles estavam enchendo o motor dos corações deles, com um combustível impuro, um combustível que faz o motor do carro morrer. Mas o combustível genuíno, que é o Evangelho verdadeiro, da graça de Cristo Jesus, nos mantém firmes, de pé e no caminho. Eles precisavam perverter o Evangelho, e Paulo estava ali para acabar com essa perversão. Então, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Qual é a importância de que o Evangelho se mantenha puro, sem máculas? Nos versículos 8 e 9, nós vemos: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem absoluta, cabal, final de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo disse acerca de si mesmo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele não é cura, libertação, milagres, realizações de sonhos, bênçãos, eventos, ministérios, canções, louvores, mensagens, grupos de conexão. O Evangelho contém essas coisas? Contém. Porque eles são produto do Evangelho. Mas o Evangelho é aquilo que não muda a sua natureza. Essas coisas não são essenciais à natureza do Evangelho. O Evangelho é a cruz de Jesus Cristo. O Evangelho é a cruz de Jesus Cristo. Mas o Evangelho dos Gálatas queria ir além. Eles queriam algo a mais, porque a cruz de Jesus Cristo não era o suficiente. Então, por não pregarmos a cruz de Jesus Cristo e não apoiarmos a nossa confiança na cruz de Jesus Cristo, nós já não mais achamos que a cruz de Jesus Cristo é o suficiente. Então precisamos nos apoiar a uma série de outras coisas. E nós imputamos sobre o Evangelho algo que o Evangelho não carrega. O Evangelho só é Evangelho se Deus te curar. O Evangelho só é Evangelho se chegar a bênção à tua tenda. O Evangelho só é Evangelho se você conseguir a liderança de um ministério. O Evangelho só é Evangelho se você for curado, se o seu sonho for realizado, se a música que você gosta for cantada. E você não deixa o Evangelho puro, eficaz de Jesus Cristo transformar a sua vida. Você não deixa. E Paulo, ele é enfático acerca disso, meus irmãos. Nós vivemos num mundo onde a gente muito prega sobre amor e a gente não tem que parar de pregar sobre amor. Longe disso. Mas diante da face de um evangelho corrompido, Paulo, nesse texto, é enfático como não é em nenhum outro texto das suas 13 epístolas. Ele fala: seja anátema, seja amaldiçoado, digno de maldição. Porque se pervertermos o Evangelho, não somos dignos de nada que não seja o fogo do inferno. Você não está brincando com uma igreja, você não está brincando com um líder, você não está brincando com um evento, com um ministério, você está brincando com o sangue de Jesus Cristo. Hebreus 10 nos diz muito bem o que Deus há de fazer com aqueles que constantemente vilipendiam, ofendem, transgridem a cruz de Cristo. Hebreus 10 diz que sobre estes, para estes, já não há mais
sacrifício. Porque eles esperam algo além, extra, algo que vá ainda mais longe do que o sangue de Jesus. Eu te convido a ler os 66 livros da Bíblia, e você não vai achar um elemento que seja mais valioso, mais eficaz e mais potente do que esse sangue. É por isso que o salmista diz: lava-me e serei branco como a neve, purifica-me e serei limpo. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra anátema, ela é uma palavra grega também. Ela condiz com condenação eterna. É esse a conotação que esse substantivo tem. Esse é uma condenação eterna. Quando Paulo faz o uso dessa palavra em Romanos 9, ele traz mais uma ideia de que a partir dessa maldição que essa palavra, entre aspas, carrega consigo, nós estamos agora separados de Jesus. Romanos 9:3, Paulo diz: eu queria estar amaldiçoado, separado de Cristo. É isso que anátema significa, separado de Cristo. Pô, o Marcos está me chamando de maldito. Claro que não, estou chamando não, juro que eu não estou. Eu amo você. Mas se você perverte o Evangelho de Jesus Cristo, se você imputa sobre o Evangelho coisas que o Evangelho não requer, meu irmão, você perdeu a comunhão com Cristo, como Paulo disse. Você foi separado de Cristo. Você quer maldição maior do que essa? Você acha que maldição é o que? É doença? É perder tudo? É ser traído pela esposa? Maldição é perder a comunhão com o teu Salvador. E esse é o destino de todos aqueles que pervertem o Evangelho. Todas as vezes que você vira alguém nas redes sociais, na televisão, caindo em algum escândalo, pervertendo o Evangelho, falando que o Evangelho é algo que não é, fique tranquilo, porque Jesus, o próprio Deus, hão de cobrar homens e mulheres que perverteram o significado da cruz de Cristo. Essa batalha não é sua. Hebreus diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Deus há de retribuir. Mas o problema é que nós vivemos numa geração que peca e não quer consequência nenhuma para o seu pecado. Como se o pecado fosse de graça. Meu irmão, de graça é só a salvação. O pecado vai te custar tudo. A salvação também, mas agora você tem um mediador entre você e Deus, que te capacita, que te transforma, que te renova, que te salva, que te cura, que te liberta. Você não está sozinho. A única coisa que o Evangelho requer de você é fé. Fé no Cristo, no Messias, no Deus triuno, que se fez homem e morreu por mim e por você. Paulo, ele é muito perspicaz, porque ele diz que nem os anjos têm a autoridade de pregar outro evangelho. Então, o que Paulo está dizendo é que mesmo as criaturas criadas, literalmente celestiais, as criaturas divinas, as criaturas que passam 24 horas da sua existência com o próprio Criador, elas não têm o poder de colocar uma vírgula no Evangelho. Que dirá eu e você, meu irmão? Que dirá eu e você? A verdade do Evangelho é inegociável, meus irmãos. Toda vez que nós adicionamos novas coisas ao Evangelho, coisas que o Evangelho não pede, coisas que o Evangelho não requer, todas as vezes que nós negamos a validade do sacrifício de Jesus, da pessoa e obra de Jesus Cristo, toda vez que nós negamos a suficiência de Deus, a nossa sentença se torna irrevogável, meus irmãos. Todas as vezes. O Evangelho é algo com o qual não podemos brincar, porque o Evangelho é o próprio Deus encarnado.
quando alguns garotos zombaram do profeta ungido por Deus, Eliseu, o pastor Alvê adora essa história, saiu da mata uma ursa, e trucidou aqueles jovens. Isso porque eles desrespeitaram um homem ungido de Deus. Agora, imagina eu e você desrespeitando o ungido de Deus, o Filho unigênito de Deus, aquele que é superior aos anjos, como Hebreus nos mostra, aquele sob o qual todo joelho há de se dobrar, toda a língua há de confessar que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagina a nossa sentença ao mexermos com um nome tão valioso. Nós não precisamos dessas coisas que eu citei, meus irmãos. Cura, libertação, realização de sonho, milagre. Não precisamos de nada, nós precisamos de Jesus. E Jesus conhece as nossas necessidades. Depois de Jesus, a bênção. Porque a maior bênção é o próprio Cristo. Você quer ter uma vida abençoada? Siga Jesus. Você quer ver milagres acontecendo na sua vida? Siga Jesus. Assuma Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Não é como um dos 3 salvadores, um dos 4 que são suficientes, porque é Jesus, teu patrão, tua esposa e o teu pastor. Jesus é o Salvador da tua vida, e Ele há de cuidar de você. Caminhando para o fim, no versículo 10: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Assim nos diz o apóstolo Paulo. Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. A razão por detrás dessas perguntas que Paulo está fazendo é que os falsos mestres que se adentraram na igreja da Galácia, elas manipulavam o evangelho de tal forma que aquele povo ele se rendeu ao legalismo novamente por medo, por influência de falsos mestres que tinham um alto status, um alto poder cultural dentro de uma sociedade específica. E para agradar as expectativas humanas, a igreja da Galácia se rendeu à heresia, se rendeu ao erro. Então Paulo, ele não está interessado, meus irmãos, em persuadir homens e mulheres pelo seu bel prazer, porque ele quer agradar pessoas que são mais poderosas do que ele. Paulo esteve frente a frente com o imperador de Roma e não tremeu. O homem mais poderoso do seu tempo viu Paulo face a face, e Paulo não tremeu, em nenhum momento fraquejou. E você tem medo de falar de Jesus para o teu colega de trabalho? Eu tenho medo de falar de Jesus para a senhorinha da padaria. Se o presidente me questionar agora, o governador, o prefeito, falando que vai me matar, é bem provável que o pecado que habita em mim queira gritar: eu não quero Jesus, eu não conheço Jesus, como Pedro fez. Mas o mesmo Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então mais vale ser odiado pelos homens do que ser amaldiçoado por Deus. Ministério de louvor, por favor. Precisamos ser leais ao evangelho, meus irmãos. A nossa lealdade a Deus vale muito mais do que a nossa lealdade aos homens. E é isso que Paulo está falando aqui. Por acaso procuro eu agradar os homens e não a Deus? A nossa obediência aos homens é assim que Romanos nos ensina, às autoridades, aos cônjuges, aos amigos, enfim.
o nosso respeito. Respeito não apenas de cordialidade, mas de devermos uma satisfação, de devermos uma resposta. Ele bate numa parede quando esse respeito começa a ferir o relacionamento que temos com Deus. Então, se continuarmos querendo agradar os homens, eventualmente iremos deturpar o Evangelho, porque é para isso que o mundo caminha. A palavra de Deus diz que nos últimos dias sobreviriam coisas terríveis. Se está ruim, meu irmão, vai piorar. Mas Jesus continua caminhando conosco, porque Jesus é fiel à sua palavra, Ele é fiel a si mesmo, porque Ele é o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Nós temos acesso à salvação, porque tivemos acesso ao Evangelho. Coloque-se de pé, por favor. Nesse versículo 10, Paulo faz uma declaração muito ousada, na minha opinião, porque ele diz: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A palavra grega que Paulo está usando ali, doulos, ela quer dizer escravo, servo, mas ela é muito mais usada num contexto de escravidão. E é assim que Paulo se humilha perante Jesus Cristo. Ele diz: de Jesus eu não sou funcionário, eu não sou CLT, eu não sou remunerado. De Jesus eu sou escravo, eu não tenho nada dele eu só tenho a salvação dele, a ele eu devo a minha vida. Paulo se rebaixa a esse nível. Paulo afirma dessa forma que um verdadeiro servo é aquele que se humilha, é aquele que é feito escravo em favor da cruz de Cristo. Para que Jesus apareça, é necessário que nós venhamos a desaparecer. É necessário que nós voltemos a pregar um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho que tira o homem do centro. Precisamos tirar o homem do centro dos nossos louvores, das nossas pregações, das nossas igrejas. Jesus Cristo é o centro de tudo que há. Colossenses diz que nele habita toda a plenitude. Toda a plenitude habita nele. O Evangelho é reconhecermos a pureza de Jesus Cristo, a superioridade de Jesus Cristo. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não tenho costume de fazer apelo. Eu só vou pedir para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e dizemos que bendito és tu, Deus, Pai de Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias e de todas as consolações. Jesus, nós precisamos de ti, porque sem ti não há vida, sem ti não há caminho, sem ti não há jeito, Senhor. Somos pobres pecadores, e na primeira oportunidade que temos, Senhor, deturpamos, pervertemos as tuas palavras, a tua mensagem, o teu evangelho. E não queremos ser assim, Senhor. Queremos ser santos como tu és santo, Senhor. Queremos honrar o teu sacrifício, Jesus. Queremos ser dignos de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos capacita, em nome de Jesus, a continuarmos andando em pureza, em retidão, com alto nível de caráter, para que possamos refletir a tua glória, Senhor. Nós não queremos, Senhor, casamentos bem-sucedidos apenas, sucesso financeiro. Nós queremos refletir a tua glória, Senhor. Só o teu evangelho nos faz refletir a tua glória, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém.